O universo não é acidente. A Terra revela a existência de uma mente inteligente. Vivemos em um tempo em que muitas pessoas acreditam que tudo o que existe é resultado do acaso. Segundo essa visão, o universo surgiu por processos aleatórios. A vida apareceu sem propósito e a existência humana é apenas uma consequência de bilhões de anos de acidentes cósmicos. Porém, será que essa explicação realmente faz sentido? Será que um planeta tão extraordinariamente preparado para sustentar a vida pode ser apenas fruto da sorte? Biblicamente, fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, ali em Gênesis capítulo 1, versículo 1, não se fala quando Deus criou a terra. A terra já existia, num estado sem forma e vazia, inclusive com água. Então a terra, como estrutura, ela pode ter existido por 4,2 bilhões de anos. A gente está contando quando Deus pegou essa terra sem forma e vazia e meteu nela a luz, Fiat Lux, haja luz, e a vida. Quando observamos atentamente o planeta Terra, percebemos que ele reúne uma quantidade impressionante de condições que tornam possível a existência dos seres vivos. Essas condições não são poucas nem simples, elas envolvem centenas de fatores físicos, químicos, geológicos e astronômicos, trabalhando em perfeita harmonia. A primeira pergunta que devemos fazer é: por que a Terra é diferente de todos os outros planetas conhecidos? Até hoje, milhares de planetas já foram descobertos pelos astrônomos. Alguns são gigantes gasosos, outros são extremamente quentes, alguns são congelados e muitos possuem atmosferas completamente compatíveis com a vida. Entretanto, o nosso planeta apresenta um conjunto extraordinário de características que parecem cuidadosamente ajustadas. A Terra está localizada exatamente na chamada zona habitável do Sistema Solar. Se estivesse um pouco mais próxima do Sol, a temperatura seria alta demais para manter água líquida. Se estivesse um pouco mais distante, tudo permaneceria congelado. Você acha mesmo que tudo é obra do acaso? Foi uma sorte tudo isso acontecer? Isso não significa apenas conforto. A água líquida é considerada um dos elementos fundamentais para toda forma de vida conhecida. E você acha que a água, no caso, foi uma sorte, um acidente cósmico que, sem querer querendo, acabou dando suporte para a vida? E teve a expansão, porque o Big Bang também o pessoal fala que é uma grande explosão, mas o jeito mais correto de falar é que é uma grande expansão e que está indo até hoje. Foi assim que o universo começou? Não sabemos, cara. O Big Bang é a única explicação que tem? Não é a única. Existem várias, entendeu? Dezenas de explicações. Existe a explicação que o universo nunca teve um início. Existe a explicação de que o universo ele é cíclico. Ele vai expandindo, depois ele volta, depois ele expande de novo. Tanto que essa do universo cíclico, um dos maiores, não é que defensores, mas um dos caras que tem um gabarito em cima disso e que estuda, é até um pesquisador da Unicamp, é um brasileiro, entendeu? Interessante. Tem o lance da simulação. Tem uma linha grande que acredita que a gente vive numa simulação. Eu lamento, desculpa ter te interrompido. Essa educação que o Sérgio, não estou aqui jogando confete, mas essa educação que o Sérgio usa para discordar não é própria de todo mundo. Ah, não, mas isso aí, você tá isso aí com certeza. E existe muita paulada. Dou um exemplo claro. Eu sei com as minhas próprias coisas, cara. Eu tomo paulada todo dia. Exatamente. Por exemplo, se eu disser assim, eu não acredito no Big Bang. Tu é burro. Por qualquer razão? Não. Se eu falar isso, beleza, porque como ele falou, há outros modelos. Mas se eu falar, eu não creio no Big Bang, como o Marcos falou, e você é design inteligente, eu não sei como é que é o nome que daria, né? O criacionista, aí a galera vem assim, é um idiota, é um estúpido, esse cara não sabe nada de ciência, porque ele está negando o que a ciência falou. Aí, quer dizer, o Big Bang deixa de ser
para atacar um criacionista, um crente, um religioso, o Big Bang deixa de ser um modelo dentre outros para ser a única e exclusiva voz científica que só um imbecil discorda daquilo. E passa-se uma ideia, que para mim esse argumento do espantalho, que eu estou negando aquilo ou por má fé ou porque eu não entendi. Aí, peraí, tem outros modelos além desses. Então, desculpa ter interrompido, mas só esse ponto aqui. Quando você discorda de um dos modelos e você é religioso, é como se você discordasse de toda a religião, de toda a ciência. Porque existem esses outros modelos todos, cara. Todos. O pessoal da simulação, você fala, eles são. Cara, não são. Por exemplo, existe hoje uma linha grande de pesquisadores que diz que o universo está dentro de um buraco negro. A gente vive dentro de um buraco negro, entendeu? E sabe o que é legal? Porque são modelos. E modelo, cara, ele é um negócio, eu brinco, falo isso quase todo dia, até no meu canal. Modelo é um cobertor curto. Você puxa para cobrir a cabeça, descobre o pé. Se você cobrir o pé, descobre a cabeça. O modelo, ele não te responde 100% das coisas, entendeu? Mas, o que acontece com a hipótese, é melhor até chamar de hipótese do Big Bang, né, que é uma hipótese da criação do universo. Por que ela é tão falada? Porque ela, cara, é que tem mais evidências. Entendeu? Então eu vou lá, pego o meu telescópio, olho para uma galáxia, ponho um prisma no meu telescópio lá em casa e eu vejo o espectro da galáxia, a luzinha dela vai decompor assim. Quando ela faz isso e eu comparo ela com um espectro padrão, eu vejo que o espectro dela está deslocado para o vermelho. Isso só acontece por quê? Porque aquilo lá está andando para frente, está afastando de mim. É o efeito Doppler da sirene da ambulância, que a gente vê isso toda hora, entendeu? Então eu consigo observar as coisas, algumas coisas, e elas concordam com o que foi teorizado. Porque isso é uma coisa muito importante, tá, galera? Multiverso. E a teoria do multiverso? Beleza, cara. Teoricamente, ou seja, matematicamente, tá tudo ali. Agora, cadê a parte observacional? A gente não tem. O Prêmio Nobel de Física do ano passado foi sobre o entrelaçamento quântico, que é você jogar um feixe de luz aqui, ó, da mesma lanterna, na hora que bater aqui vai dividir. Se eu medir essa partícula de cá, esse fóton, eu vou saber tudo o que está acontecendo com esse sem eu medir. Cara, o Einstein foi contra isso, todo mundo, cara, meio mundo foi contra isso, mas teoricamente estava lá. O que o cara fez no ano passado? Ele fez um experimento. Ganhou o prêmio Nobel, cara. Porque agora a gente tem a teoria e temos a observação. Fechou. Então, o Big Bang, o que é o lance dele? Ele é, dentre esses modelos, o que mais tem evidências observacionais que deve ter sido realmente daquele jeito. Mas foi? Não sabemos, cara. Como você bem observa aí no debate entre o Sérgio e o Rodrigo, porém não para por aí. Nossa atmosfera possui aproximadamente 21% de oxigênio. Essa proporção é extremamente importante. Você observa que algumas pessoas, o ateu, ele observa tudo isso e diz: eu acredito que Deus não existe, como é no caso do Sérgio. E outro observa tudo isso e, fundamentado pela lógica, pela racionalidade, como Rodrigo Silva, acredita que existe um Deus criador por trás de toda essa lógica. Se houvesse muito oxigênio, incêndios naturais seriam constantes. Se houvesse menos organismos complexos, como nós, não conseguiriam sobreviver. Além disso, a atmosfera contém nitrogênio, dióxido de carbono e outros gases em proporções que permitem o equilíbrio da vida vegetal e animal. A Terra também possui um poderoso campo magnético invisível. Esse campo funciona como um enorme escudo que protege o planeta contra partículas altamente energéticas vindas do Sol. Sem essa proteção, a radiação destruiria boa parte da vida na superfície. Outro detalhe fascinante é a camada de ozônio, que filtra grande parte da radiação ultravioleta prejudicial. Observe quantas camadas de proteção existem ao nosso redor. A água cobre cerca de 70% da superfície terrestre. Ela participa do controle da temperatura do planeta,
dos ciclos climáticos e dos funcionamentos do organismo vivo. O ciclo da água é outro espetáculo da natureza. A água evapora, forma nuvens, retorna em forma de chuva, abastece rios, lagos, aquíferos subterrâneos e irriga toda a vegetação. Tudo isso acontece continuamente, mantendo a vida funcionando. Os solos também são extraordinários. Eles possuem minerais, nutrientes, micro-organismos e características químicas que permitem o crescimento das plantas. Essas plantas produzem oxigênio, alimentos e sustentam praticamente toda a cadeia alimentar. Quando olhamos para o Sol, percebemos outro detalhe impressionante. Ele possui exatamente o tamanho, a temperatura e a estabilidade necessários para fornecer energia constantemente ao nosso planeta. Se sua emissão de energia variasse drasticamente, a vida seria impossível. Além disso, a Lua exerce um papel fundamental. Ela estabiliza a inclinação do eixo terrestre, influencia as marés e contribui para o equilíbrio climático. Quanto mais estudamos a natureza, mais encontramos sistemas extremamente complexos trabalhando juntos. Isso nos leva a uma importante reflexão filosófica. Quando encontramos um relógio funcionando perfeitamente, ninguém conclui que suas peças se organizaram sozinhas após uma explosão em uma fábrica. Quando observamos ou vemos um computador, sabemos imediatamente que houve um engenheiro. Quando encontramos um livro, sabemos que existe um autor. Da mesma forma, quando observamos o universo repleto de leis matemáticas, constantes físicas extremamente precisas e mecanismos que tornam possível a vida, é racional perguntar se tudo isso aponta para uma inteligência superior. Esse raciocínio é conhecido na filosofia como o argumento do ajuste fino. Já ouviu falar? Diversas constantes fundamentais da física possuem valores extremamente específicos. Se fossem alteradas minimamente, estrelas não existiriam, elementos químicos essenciais jamais seriam formados e o universo seria completamente diferente. Essas constantes não demonstram apenas organização, elas revelam precisão, e precisão normalmente aponta para planejamento. Alguns afirmam que tudo acontece por acaso, mas aqui surge uma dificuldade lógica. Quanto maior o número de condições necessárias para um determinado resultado, menor é a probabilidade de esse resultado ocorrer por puro acaso. Imagine lançar centenas de moedas ao mesmo tempo e todas caírem mostrando exatamente a mesma face. Seria possível? Matematicamente sim, mas seria extremamente improvável. Agora imagine bilhões de fatores físicos funcionando simultaneamente durante bilhões de anos de maneira coordenada para permitir a existência da vida. Será que a hipótese do acaso continua sendo a explicação mais racional? É justamente aqui que muitos filósofos, cientistas e teólogos enxergam evidências de um projeto inteligente. A própria existência das leis da natureza desperta outra pergunta: por que existem leis universais? Por que a matemática descreve tão perfeitamente o comportamento do universo? Por que existe ordem em vez de caos absoluto? Já parou para pensar nisso, você que é ateu? Eu sou cético demais para acreditar que do nada pode sair tudo. É mais sensato para mim acreditar que existia uma causa primeira, para citar o Aristóteles aqui, essa causa primeira que deu origem a tudo que existe e ela mesma não pode ser dimensionada ou delimitada pelo tempo, pela gravidade, porque essas coisas partem depois dela. E a teologia vai chamar essa causa primeira de Deus. E alguns falam, não, eu acredito em qualquer coisa, menos Deus. Eu prefiro acreditar na possibilidade de ter tido um universo anterior ao nosso. Tem aquela teoria do efeito sanfona, né? Ele vai se expandindo, depois se contrai, explode, etc. Só que quais são as evidências científicas para isso? Zero absoluto. Então, apenas sabendo, a gente só sabe que o universo está se expandindo, isso sabe.
Essas perguntas ultrapassam os limites da ciência experimental e entram no campo da filosofia. A ciência explica como muitos fenômenos acontecem, mas ela não responde porque existem leis físicas, nem porque essas leis são tão extraordinariamente ajustadas. A Bíblia apresenta uma resposta simples e profunda. Ela afirma que toda a criação revela a glória de Deus. O Salmo 19 começa dizendo: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam a obra de suas mãos. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 1 que os atributos invisíveis de Deus podem ser percebidos por meio das coisas criadas. Isso não significa que a natureza substitui a revelação bíblica. Significa que a criação aponta para um Criador. Cada montanha, cada oceano, cada célula do corpo humano e cada estrela do céu testemunham que existe inteligência por trás da realidade. Apenas um impacto muito negativo ou algum tipo de trauma muito grande faria uma pessoa se tornar ateu, abandonar a racionalidade e ir a favor da irracionalidade. É importante esclarecer que defender um Criador não significa rejeitar a ciência. Pelo contrário, a ciência é possível justamente porque o universo possui ordem, regularidade e leis constantes. Grandes cientistas da história acreditavam que estudar a natureza era uma forma de compreender melhor a obra do Criador. Quanto mais avançam áreas como a astronomia, a biologia molecular, a bioquímica e a genética, mais descobrimos níveis impressionantes de complexidade. A célula humana, por exemplo, funciona como uma verdadeira cidade microscópica, contendo sistemas de produção de energia, transporte, comunicação, reciclagem e armazenamento de informações. O DNA contém uma quantidade gigantesca de informação codificada. Informação organizada normalmente é produzida por inteligência. Essa é uma observação que fazemos diariamente. No final, cada pessoa precisa decidir qual explicação considera mais racional. Acreditar que tudo surgiu exclusivamente por uma sequência de acidentes cósmicos ou reconhecer que toda essa ordem, beleza, precisão e complexidade apontam para uma mente inteligente. Para o cristão, essa mente possui um nome. Ela é Deus, o Criador dos céus e da terra. O universo não é um acidente sem propósito. A Terra não é apenas uma pedra perdida no espaço. Ela foi cuidadosamente preparada para abrigar a vida humana, revelar a sabedoria do Criador e lembrar diariamente que nossa existência possui significado. Quando contemplamos a criação com humildade, percebemos que ela não apenas desperta a admiração científica, mas também conduz à adoração daquele que, segundo as Escrituras, sustenta todas as coisas pelo poder de sua palavra. Talvez a maior evidência da existência de Deus não esteja apenas na imensidão das galáxias, porém na incrível harmonia que torna possível a nossa própria existência. E essa harmonia continua proclamando silenciosamente que por trás da criação existe uma inteligência eterna, poderosa e infinitamente sábia. Bom, amigos e queridos irmãos em Cristo e amigos ateus, chegamos ao final do vídeo, mas antes de encerrar, quero deixar uma pergunta para você. Depois de tudo o que vimos nesse vídeo, você acredita que tanta ordem, precisão e complexidade podem ser explicadas apenas pelo acaso ou elas apontam para a existência de um Criador? Escreva sua opinião nos comentários, eu quero muito ler o que você pensa e continuar essa conversa com você. Eu quero interagir com você. O último vídeo que a gente teve aqui sobre perguntas, as 10 perguntas para os ateus, teve bastante comentário e eu, no caso, respondi aos argumentos dos ateus, sempre com total educação. Então, se quiser deixar também seu comentário, a gente vai interagir. Se este conteúdo trouxe conhecimento, despertou sua reflexão
ou fortaleceu a sua fé, deixe seu like. Esse simples gesto ajuda o YouTube a recomendar esse vídeo para mais pessoas que também estão em busca de respostas. Hoje na internet tem uma militância muito grande de muitos ateus que têm também suas opiniões. Então também é justo que a gente que acredita em Deus, os teístas, possamos responder às premissas equivocadas e que muitas vezes tem alguns questionamentos interessantes, mas eles são mal interpretados e a gente aqui responde essas questões. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite esse momento para se inscrever e ativar o sino das notificações. Assim você não perderá os próximos vídeos, nos quais continuaremos explorando temas sobre apologética cristã, ciência, filosofia, arqueologia bíblica e as evidências que fortalecem a confiança na palavra de Deus. Muito obrigado por assistirem até aqui. Que Deus abençoe a sua vida, ilumine o seu entendimento e fortaleça a sua caminhada. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!